Estamos de volta com a retrospectiva 2010. Vamos falar agora de esporte. Em meados deste ano, a equipe guaxupeana de rugby, um esporte não tão conhecido no Brasil, conseguiu boas classificações numa competição que aconteceu no estado de São Paulo. A equipe guaxupeana de rugby participou do Campeonato Paulista do Interior da 2ª Divisão e foi a vice-campeã na categoria prata e campeã na juvenil. A equipe foi considerada ainda revelação. Foi uma experiência muito boa, a conduta do time foi muito boa, todo mundo saiu muito bem. E no país do futebol, 2010 foi marcado pela Copa do Mundo. Em Guaxupé ocorreram diversas manifestações de amor ao Brasil. O verde e o amarelo se fizeram presentes até mesmo na decoração da Rua Pratápolis, no Parque dos Municípios. Quando o Brasil estreou na competição contra a Coreia do Norte, centenas de pessoas foram para os bares assistirem a partida e comemorarem com os amigos. E enquanto a Copa na África do Sul ficava para trás, o mozambiense voltava ainda mais no tempo. Uma das traves que teriam sido usadas na final da Copa de 1950 no Maracanã, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, estava guardada na casa de um cafeicultor na zona rural de Muzambinho. Ganhei ela do Nilson Bortolotti, que era prefeito. Eu pedi para ele, ele me deu as travas, que era do Maracanã. E o mês de junho começou com o aniversário de Guaxupé. As comemorações dos 98 anos da cidade foram marcadas por uma programação especial. O destaque ficou para o show com o cantor Moacir Franco. Em uma apresentação gratuita no Parque da Mogiana, o artista relembrou grandes sucessos de sua carreira. Eu tenho todas as razões para estar muito contente hoje. Só lamento estar frio demais e não ter tanta gente como eu esperava que tivesse. Verdade. Dentro da programação de aniversário de Guaxupé estava também a encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo aconteceu na Praça Américo Costa, em frente à Catedral. Com cenário e figurino bem elaborados, o teatro emocionou o público. Depois de muita luta, era para ter feito na sexta-feira da Paixão, sofri o acidente, quebrei a perna, não desisti, lutamos e conseguimos. E se junho foi o aniversário do nosso município, o presente veio no mesmo mês para Guaxupé e toda a região. A boa notícia foi a chegada do asfalto na BR-146. No dia 15 foi feito o lançamento oficial das obras para pavimentação da BR-146 no trecho que liga Guaxupé a São Pedro da União. A cerimônia contou com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Essa estrada vai ajudar essa região a fortalecer o seu turismo, vai fortalecer a produção do café, a produção leiteira, aquilo que é tradicional dessa região. Eu diria que essa região, liderada aqui pelo município de Guaxupé, a partir dessa obra, se conecta nesse novo Brasil que vai se desenvolvendo, que vai mudando o país. As obras da BR-146 foram incluídas no PAC 2, Programa de Aceleração do Crescimento. Durante o lançamento da obra direto de Uberlândia, o presidente Lula acompanhou por telão a cerimônia de Guaxupé. Acho que eu não preciso dizer para vocês a importância do sul de Minas. Após a cerimônia de lançamento, o trabalho na estrada começou no mesmo mês. No início, os operários estão fazendo a limpeza e o corte da via. As obras de pavimentação na BR-146 já estão a todo vapor. E quem agradece são os moradores e também os demais usuários que diariamente passam por aqui. Quase 5 meses depois, as obras já estavam adiantadas. Quem estava cansado de enfrentar a poeira e o barro ao longo de tantos anos, por enquanto tinha apenas 1 quilômetro de trecho com asfalto, mas que já fazia diferença. A engenharia e o trabalho humano transformavam a rodovia. Próximo ao Trevo do Japi, a paisagem também mudou em 2010. A construção do complexo industrial da Guaxupé impressiona pelo seu tamanho. No primeiro semestre do ano, as obras estavam aceleradas para tudo ficar pronto até o mês de agosto, a tempo de ser usado na safra 2010. Na primeira etapa do projeto, os investimentos seriam de aproximadamente 32 milhões de reais. Essa parte aqui que nós tratamos do projeto Japi é um complemento do que nós já temos lá no centro da cidade. Em Biguatinga, distrito de São Pedro da União, em junho foi inaugurada a primeira unidade básica de saúde. A estrutura chegou para atender a comunidade rural de aproximadamente 1.500 pessoas. Antes da inauguração, o posto de saúde mais próximo ficava em São Pedro da União, a 12 quilômetros de distância. Em Guaranésia, o novo conjunto habitacional foi inaugurado em junho. Com a entrega das chaves da Coab 4, mais 79 famílias realizaram o sonho da casa própria.
O custo de cada moradia é de aproximadamente R$ 26 mil. Mas com os subsídios do Estado, esse valor caiu pela metade para as famílias, que poderão pagar em pequenas prestações. E tratando-se de inaugurações, em Guaxupé, a Secretaria de Desenvolvimento Social, neste ano, deu início aos trabalhos da Casa da Família. No local passaram a funcionar o CRAS 2 e também o CREAS. O objetivo é valorizar o ser humano, além de recuperar os dependentes químicos e reinseri-los na sociedade. Na mesma época, foi inaugurado o Núcleo de Apoio à Inclusão, o NAI. Vinculado à Secretaria de Educação do município, o NAI passou a oferecer atendimento às crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Segundo os profissionais envolvidos neste projeto, o Núcleo de Apoio à Inclusão é uma referência regional. Em Guaxupé, uma casa foi completamente destruída por um incêndio criminoso no Jardim Rosana. Segundo o morador, o fogo foi provocado por um casal que morou com ele por 3 meses. Os danos maiores foram no interior da casa. Móveis e eletrodomésticos ficaram totalmente destruídos. Em meados de junho, aconteceu no Fórum de Guaxupé o julgamento de Sueli Aparecida Lino, acusada de envolvimento na morte de William Ribeiro Martins no ano de 2005. A ré entrou em contradição várias vezes. De acordo com os depoimentos, ela serviu de isca para atrair o jovem até um terreno nos fundos do Parque de Exposições, onde mais 7 pessoas esperavam para cometer o crime. Sueli foi condenada a 12 anos e 6 meses de prisão. No final de junho, um caminhão carregado com frangos tombou em Guaxupé. A carga de 3.800 aves ficou parcialmente espalhada na pista. O caminhão, ao tentar fazer a curva, quebrou o chassi e tombou. Os policiais militares foram acionados para impedir que a carga fosse saqueada. O mês de junho foi encerrado com uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. O concerto ao ar livre encerrou as comemorações dos 98 anos de Guaxupé. O público pôde conferir grandes clássicos da música erudita. A Filarmônica de Minas Gerais é tida como uma das melhores orquestras do país na atualidade. Os destaques foram para a regência do conceituado maestro Fábio Merchetti e para o solo da flautista Cássia Lima. E grandes shows continuaram acontecendo em Guaxupé no mês de julho, principalmente com a 36ª Expo Agro. Na primeira noite da festa já teve show duplo. De início, o público pôde conferir o sertanejo universitário de Jorge Mateus. Em seguida, foi a vez de Alexandre Peixe animar a arena com seu show em cima do trio elétrico. No segundo dia de Expo Agro, novamente show duplo. Pela primeira vez em Guaxupé, a dupla Fernando e Sorocaba animou milhares de pessoas que foram ao Parque de Exposições. No terceiro dia de festa, em vez do sertanejo, o pagode. O grupo Exalta Samba animou o público com seus grandes sucessos de 25 anos de carreira. A festa continuou no dia de Portões Abertos. O show gratuito da dupla Dom e Juan trouxe fãs de longe. Na quinta-feira, o show de Luan Santana, um dos mais aguardados da Expo Agro, levou milhares de pessoas ao Parque de Exposições. Na sexta-feira foi a vez da dupla Vitor e Léo. Os cantores trouxeram para Guaxupé o show da turnê, ao vivo e em cores. No segundo sábado de Expo Agro, a dupla Zezé de Camargo e Luciano cantou antigos e novos sucessos. E o encerramento da 36ª Expo Agro foi com a dupla Zé Henrique e Gabriel. Outro evento que todos os anos está no calendário dos guaxupeanos é a Festa das Orquídeas. A exposição está em sua 58ª edição. O evento é um dos mais importantes do gênero em todo o país e reúne orquidófilos de vários estados brasileiros. A variedade de cor, de plantas, de espécie aqui em Guaxupé, esse ano, nessa edição, foi surpreendente. Durante a abertura do evento na Casa da Cultura, a rainha das orquídeas, Vitória Chueire, foi coroada. As melhores plantas também foram premiadas. Esse aqui é o pódio, onde estão as plantas que foram julgadas e premiadas. É um dos locais mais visitados da festa. E o interessante é que a melhor planta de Guaxupé foi trazida justamente por um dos patronos da festa. O mês de julho foi também um mês de muitas ocorrências policiais em Guaxupé e região. No Muzambão, um caminhão caiu na ribanceira, deixando o motorista preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi acionado para prestar socorro. Na Avenida Felipe Elias Zeituni, em Guaxupé, um acidente de moto fez uma vítima fatal. O acidente aconteceu próximo à Casa do Caminho. O jovem Caio Augusto Alves estava sozinho na moto e morreu na hora.
Caio morava no bairro Nova Orquídea e tinha apenas 19 anos. Atualmente, ele estava servindo o tiro de guerra de Guaxupé. Ainda no começo de julho, um casal que estava desaparecido foi encontrado morto num canavial. Os corpos de Paulo Sérgio Alves, de 32 anos, conhecido como Alemão, e de sua amásia Maria da Glória Meirelles, de 26 anos, já estavam em estado de decomposição. 2 semanas depois, os suspeitos de envolvimento na morte do casal foram presos. Os lavradores Fernando Alves Reis, de 31 anos, e Janete Aparecida de Moraes Reis, de 36 anos, negaram o envolvimento no crime. Seu Fernando, o senhor tem alguma participação nesse crime? Não tem. Eles prenderam eu porque eu moro na casa, né, que foi morto o Alemão. A reconstituição do crime aconteceu no final do mês. O inquérito deve ser concluído amanhã ou depois, encaminhado à Justiça aqui de Guaxupé, né, para que o promotor possa oferecer a denúncia, crime contra todos os autores, né, partícipes, autores de outros delitos e o autor do Sidney, que é o autor do duplo homicídio, para que transcorra o processo criminal e que ao final sejam condenados, né, e cumpram suas penas, né. Uma chuva de granizo de aproximadamente 30 minutos em Muzambinho acumulou uma grande quantidade de gelo. Por cerca de 3 quilômetros, as margens da rodovia ficaram cobertas pelo granizo. Houve uma grande concentração de gelo no trevo da entrada da cidade. Agora são 4h30 da tarde, sem sol, é claro. Isso tudo foi por causa da chuva de granizo que passou aqui por Muzambinho. Essa fumaça que vocês estão vendo pelo fundo é o granizo, a pedra de gelo que está se derretendo. E isso está chamando a atenção de muitas pessoas que passam por aqui. No trevo de Juruáia, em meados de julho, aconteceu um acidente impressionante entre uma carreta e um carro. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. A carreta estava com 24 toneladas seguindo para Mococa. O veículo Corsa era dirigido por uma mulher que não conhecia a região e por isso acabou invadindo a pista quando houve a colisão. O automóvel ficou debaixo das rodas dianteiras da carreta. E em Tapiratiba, um incêndio destruiu uma empresa de reciclagem. O fogo, supostamente criminoso, começou num terreno ao lado e se alastrou pelo pátio da empresa. Mais de 24 horas depois, ainda existiam chamas e uma grande quantidade de fumaça no local. O dono da empresa estimava um prejuízo de aproximadamente R$100 mil. Em julho deste ano, esteve em Guaxupé Hélio Costa, até então senador e candidato ao governo do estado de Minas Gerais nas eleições. Hélio Costa recebeu o título de cidadão honorário de Guaxupé. Entre os presentes estava o Patrus Ananias, candidato a vice-governador do estado. Guaxupé é uma cidade que, para nós todos, tem sempre a lembrança de um povo generoso, trabalhador, se apresenta sempre com muita elegância, com muita vida, né? Eu gostei até muito da frase, do verso que tem no hino das cidades, aqui eu sou feliz, isso é muito bonito. E o mês de julho terminou com uma grande demonstração de fé. 2 guaxupeanos foram de bicicleta até a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Ao todo, foram percorridos mais de 740 quilômetros em apenas 8 dias. Essa foi a 3ª vez que eles realizaram a viagem. A fé e a disposição de Mauro e do senhor Francisco, aos 73 anos, são admiráveis. Agora vamos dar uma pausa para os nossos comerciais. Daqui a pouco continuaremos com os fatos marcantes do segundo semestre de 2010. Não saia daí!